Olhe para o espelho e responda com a honestidade brutal que você reserva para os seus momentos de insônia. Você está realmente vivendo ou está apenas sendo um figurante exausto na história de outras pessoas? Quantas décadas você já enterrou tentando apagar incêndios alheios, sendo o porto seguro de quem nunca molharia os pés por você, enquanto sua própria alma definha em um canto escuro? Você se orgulha de ser o homem que resolve tudo, mas a verdade que queima no seu estômago é que sua conta bancária é um reflexo da sua desorganização interna, e sua autoconfiança é uma máscara de gesso que racha a cada nova crise. Você gasta sua energia vital, um único ativo que não pode ser recuperado, tentando controlar opiniões, vizinhos e resultados que nunca estiveram nas suas mãos, enquanto o governo da sua própria vida está vago. Se você continuar aceitando as migalhas de atenção que sobram do seu próprio esforço, se continuar sendo o último da fila nas suas prioridades, a sua decadência não será um evento súbito, mas uma erosão silenciosa que culminará em um arrependimento que o dinheiro nenhum poderá comprar. Eu não estou aqui para te dar tapinhas nas costas ou frases motivacionais vazias. Estou aqui para te confrontar com a negligência que você comete contra si mesmo todos os dias. A sabedoria que você busca e a riqueza que você deseja são subprodutos de uma ordem interna que você se recusa a estabelecer. Cada segundo que você passa ignorando sua reconstrução pessoal é um tijolo a menos na muralha que deveria proteger sua família e seu legado. O mundo não terá piedade de um homem que se esqueceu de ser seu próprio mestre. Prepare-se, pois o que você vai ouvir a seguir vai destruir a ilusão de que ser bom para os outros justifica ser um fracasso para si mesmo. Se você sair agora, continuará sendo um escravo invisível das expectativas alheias, mas se ficar, entenderá por que o silêncio de quem se cuida é mais ensurdecedor do que o grito de quem implora por aprovação. Existe um segredo que os grandes homens da história guardaram as 7 chaves sobre como a fortuna realmente é construída, e ele não começa no mercado de ações, mas em uma decisão que você tem medo de tomar. Seja bem-vindo ao Wealth Pulse. Se você está aqui, eu parto do pressuposto de que você não faz parte da massa que se contenta com o medíocre, mas sim da pequena elite de homens que compreende que o pulso da riqueza só bate forte quando o caráter é de aço. Este não é um espaço para mentes fracas, para aqueles que buscam soluções mágicas ou para quem se ofende com a verdade nua e crua. O que será revelado neste canal é um conhecimento reservado aos que têm a coragem de encarar o próprio abismo. Se você busca entretenimento barato ou conforto emocional, este vídeo não é para você. Aqui, tratamos a realidade como ela é, um campo de batalha onde apenas os preparados prosperam. A maioria dos homens da sua idade está em colapso silencioso porque tentou construir um império sobre um terreno de areia emocional. Eles querem a liberdade financeira, mas são escravos de suas próprias reações. O conceito central que você precisa dominar hoje é que cuidar de si não é um ato de narcisismo ou um retiro espiritual inofensivo, é uma estratégia de guerra. Na realidade financeira atual, onde a inflação corrói o seu suor e as distrações digitais sequestram sua capacidade de foco, ser um homem médio é um caminho garantido para a insolvência mental e material. O estoicismo nos ensina que a primeira e única propriedade que você realmente possui é a sua mente. Se você não consegue governar a si mesmo, como espera governar seus investimentos, sua empresa ou o futuro da sua família? A economia moderna é um moinho que tritura homens dispersos. Enquanto você gasta seu tempo se preocupando com a política, com a vida de celebridades ou com a validação de pessoas que não constroem nada, você está entregando seu capital mais precioso para o sistema. A mistura entre a sabedoria de Marco Aurélio e a gestão de patrimônio não é uma coincidência. O imperador sabia que a ordem externa é filha da ordem interna. Se sua vida está bagunçada, se suas dívidas crescem e sua autoconfiança diminui, é porque você permitiu que o caos externo invadisse sua fortaleza privada. Você virou um reator. O mercado financeiro, assim como a vida, pune severamente quem não tem controle sobre os próprios impulsos. A reconstrução da sua dignidade e da sua fortuna exige que você levante um muro entre o que você é e o que o mundo quer que você seja.
É hora de entender que você é o seu principal ativo. E como qualquer ativo de alto valor, se ele não for cuidado, ele se deprecia até virar lixo. Prepare o seu espírito. O que vamos aprofundar agora vai além da teoria. É o fundamento prático que separa os homens que apenas sobrevivem daqueles que dominam o ambiente onde estão inseridos. A fundação da sua riqueza começa no exato instante em que você entende que cuidar de si primeiro não é um privilégio, é o seu dever mais sagrado. Mas cuidado, pois a primeira lição que você precisa aprender é tão simples quanto brutal, e a maioria dos homens falha nela justamente por achar que já a conhece. Sêneca, um dos homens mais ricos e influentes de Roma, escreveu uma verdade que ecoa como um trovão sobre a sua atual situação financeira e profissional. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. No mundo moderno, esse desperdício não é apenas de minutos, mas de capital. Se você é um homem de 40 anos e sente que sua carreira estagnou ou que seu dinheiro nunca sobra, a causa não é apenas a economia externa, é a forma como você permite que sua atenção seja saqueada. Sêneca entendia que a maior pobreza de um homem é a falta de posse sobre si mesmo. Na prática, cada vez que você entra em uma discussão inútil no trabalho, se preocupa com o status de um colega ou gasta horas em redes sociais, você está declarando falência intelectual. Você está dando de graça o recurso que deveria estar sendo usado para escalar sua renda ou aprimorar sua competência. A conexão entre o estoicismo e o seu bolso é imediata. A sua renda é diretamente proporcional à sua capacidade de manter o foco sob pressão. Problemas modernos de dinheiro, como o consumo compulsivo de itens que você não precisa para impressionar pessoas que não se importam com você, são sintomas de uma mente que não pertence ao seu dono. Quando você não cuida de si primeiro mentalmente, você vira uma presa fácil para o marketing predatório e para a mediocridade corporativa. Um mentor experiente lhe diria o seguinte: pare de tentar consertar o mercado e comece a consertar a sua produtividade. O dinheiro foge de homens dispersos e caóticos. Ele flui em direção àqueles que são como uma rocha no meio da tempestade. Se você não consegue dizer não a um prazer imediato ou a uma distração fútil, você nunca terá o sim da liberdade financeira. A lição prática para hoje é o inventário da atenção. Olhe para a sua rotina de trabalho e para os seus gastos mensais através da lente de Sêneca. Quantas dessas atividades estão realmente construindo o seu patrimônio ou fortalecendo a sua autoconfiança? Se você gasta energia tentando parecer bem-sucedido em vez de ser bem-sucedido, você está vivendo uma mentira que custa caro. A riqueza real é construída no silêncio, na disciplina que ninguém vê e na capacidade de manter a mente firme enquanto o resto do mundo se desespera com crises passageiras. O homem que cuida de si primeiro entende que seu tempo é o seu ativo mais valioso, e ele o protege com a ferocidade de um guardião. Você precisa entender que sua carreira não é o que você faz para os outros, mas o valor que você constrói dentro de si mesmo. Se você for demitido amanhã, o que sobrar de inteligência, resiliência e habilidade é o seu verdadeiro patrimônio. A maioria dos homens chega aos 50 anos percebendo que passou a vida construindo o castelo de outra pessoa e deixando o seu próprio terreno baldio. Mas o caminho da reconstrução exige mais do que apenas conselhos técnicos. Exige que você aprenda com os exemplos de quem já enfrentou a ruína total e ressurgiu das cinzas com honra. Existe uma história de resiliência que ilustra perfeitamente o preço de se tornar inquebrável, e ela começa em um cenário de caos absoluto. Pense na história de um homem que, no auge de sua carreira e influência, viu tudo o que construiu ser devorado por forças que ele não podia controlar. Ele não era apenas um filósofo, era um estadista que servia no coração do império mais poderoso que o mundo já conheceu. Em um golpe do destino, ele foi acusado de traição e sentenciado ao exílio em uma ilha rochosa e desolada, longe do conforto, da família e de sua fortuna. Para a maioria dos homens, isso seria o fim. Seria o momento de se entregar ao álcool, à lamentação e à morte lenta da alma. Mas este homem, imbuído da sabedoria que estamos discutindo aqui, fez o impensável. Ele usou o isolamento para escrever as obras mais profundas sobre a liberdade humana.
Ele entendeu que, embora tivessem tirado suas posses, não podiam tocar no seu caráter. Ele cuidou de si mesmo na escassez, e quando finalmente foi chamado de volta ao centro do poder, ele era 10 vezes mais forte e mais rico internamente do que no dia em que partiu. Essa não é apenas uma parábola de resiliência, é um espelho da sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu exilado, seja por uma demissão injusta, uma falência que levou anos de suor, ou um divórcio que drenou seus recursos e sua energia? O público que busca honra sabe que a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta quando está no topo, mas como ele se reconstrói quando está no fundo do poço. O exílio desse homem foi a sua maior universidade porque ele parou de olhar para Roma e começou a olhar para dentro. Ele percebeu que a fortuna é uma hóspede caprichosa que pode ir embora a qualquer momento, mas a autoconfiança de quem domina a própria mente é um patrimônio que ninguém pode confiscar. Cuidar de si primeiro, naquele contexto, foi a diferença entre morrer como um traidor esquecido ou viver como um imortal da sabedoria. Você pode estar enfrentando o seu próprio exílio agora. Talvez você sinta que o sistema está contra você, ou que o tempo passou e as oportunidades diminuíram. Mas a história nos ensina que o solo mais fértil para a grandeza é, muitas vezes, o terreno da dificuldade. A resiliência não é sobre aguentar o golpe. É sobre o que você faz enquanto está no chão. Se você usa a dor para se fortalecer, para estudar, para organizar sua mente e seus próximos passos, você está plantando as sementes de uma riqueza que será inabalável. Honra é manter a cabeça erguida quando não há ninguém olhando, cuidando da sua saúde, da sua ética e do seu conhecimento, mesmo quando o mundo parece ter te esquecido. É esse tipo de homem que o mercado acaba premiando com as maiores recompensas, porque ele é raro. Agora, eu quero que você reflita sinceramente sobre a sua trajetória. Olhando para os desafios que você enfrenta hoje, você tem se comportado como uma vítima das circunstâncias ou como o arquiteto da sua própria reconstrução? Você está gastando seu tempo reclamando do exílio ou está usando esse período para se tornar um homem que a vida não pode mais quebrar? Comente aqui embaixo, você acredita que é possível reconstruir uma fortuna começando apenas pela força do caráter? Ou o mundo hoje é injusto demais para quem joga limpo? Sua opinião é fundamental para fortalecermos este debate entre homens de valor. Se você chegou até este ponto do vídeo, você já provou algo fundamental sobre si mesmo. Você possui a paciência e a profundidade que a maioria dos homens já perdeu. Enquanto a massa está lá fora, sendo hipnotizada por vídeos de 3 segundos e entretenimento fútil, você está aqui, investindo seu tempo em algo que realmente importa. Você já entendeu que o foco no que você controla é a base de tudo, que sua atenção é o seu capital mais caro e que a resiliência no exílio é o que separa os reis dos servos. Até agora plantamos a semente da mudança de mentalidade. Agora é hora de começar a construir a estrutura que sustentará o seu novo eu. Se você sente que este conhecimento está despertando uma força que estava adormecida, você já faz parte de uma minoria seleta. Eu não quero apenas espectadores aqui, eu quero homens comprometidos com a própria evolução. Se você ainda não é inscrito no Wealth Pulse, faça isso agora. Mas não se inscreva apenas por se inscrever. Faça isso para fortalecer esta egrégora, para garantir que você será lembrado pelo algoritmo de que a sua busca pela sabedoria e pela riqueza não pode parar. Inscrever-se aqui é um sinal de que você escolheu o farol da lucidez em vez do caos das distrações. Este canal é o ponto de encontro de homens que entendem que a autoconfiança e a fortuna são construídas tijolo por tijolo, com a disciplina do agora e a visão do amanhã. Ao se juntar a nós, você fortalece o pulso da sua própria ambição. Agora, vamos elevar o nível dessa conversa. Reconstruir a vida não é apenas sobre adicionar bons hábitos, é sobre ter a coragem cirúrgica de remover o que está matando o seu progresso. Muitas vezes, o que nos impede de prosperar não é o que nos falta, mas o que nos sobra. Temos excesso de bagagem emocional, excesso de preocupações inúteis e principalmente uma visão distorcida sobre o que realmente significa cuidar de si. A partir deste momento, vamos entrar na fase mais dura desta caminhada.
Vamos falar sobre a realidade fria do sistema em que vivemos e como a sua própria mente pode estar sabotando o seu patrimônio sem que você perceba. A verdadeira liberdade financeira não vem de uma planilha de gastos, mas de uma independência psicológica que o mundo moderno detesta que você tenha. Quando você cuida de si primeiro, você se torna perigoso para o sistema, porque um homem que não pode ser comprado pelo status, que não pode ser manipulado pelo medo e que governa os próprios desejos, é um homem livre. Mas para chegar lá, você precisa encarar uma armadilha invisível que você mesmo ajudou a construir ao longo dos últimos anos. Um erro que parece uma virtude, mas que na verdade é a corrente que te prende à mediocridade. Existe uma armadilha invisível, montada com cuidado cirúrgico, onde a maioria dos homens de 40 anos cai sem soltar um único grito, a ilusão da falsa segurança. Você foi ensinado que cuidar de si era garantir um emprego estável, pagar as contas em dia e não causar problemas. O sistema adora esse tipo de homem, porque ele é previsível, manso e fácil de substituir. O erro invisível aqui é acreditar que a segurança externa pode substituir a força interna. Você se acomodou na mediocridade, aceitando um salário que mal cobre o seu custo de vida e uma rotina que esmaga o seu espírito, tudo em nome de uma estabilidade que não passa de uma corda bamba sobre um abismo. A mediocridade é uma doença silenciosa que te convence a trocar o seu potencial de grandeza por um conforto paliativo. Essa prisão mental é alimentada pelo medo de perder o pouco que você tem. Você para de arriscar, para de estudar, para de se desafiar porque o sistema te convenceu de que o mundo lá fora é perigoso demais para quem não segue as regras. Mas a verdade brutal é que não existe segurança em um mundo que muda enquanto você dorme. Ao cuidar dos outros e das expectativas da sociedade antes de cuidar da sua própria robustez mental e financeira, você se tornou vulnerável. Você se tornou um dependente. O sistema quer que você continue assim, cansado demais para lutar, distraído demais para perceber a própria escravidão e endividado demais para dizer não. Essa é a verdadeira armadilha invisível. O homem estoico olha para essa falsa segurança com desprezo. Ele sabe que a única segurança real vem da sua capacidade de produzir valor, independentemente das circunstâncias. Quando você negligencia o cuidado consigo mesmo, com seu corpo, sua mente e seu aprendizado contínuo, você está assinando um pacto de obsolescência. Você está se tornando o homem que faz o que pedem. E homens assim são os primeiros a serem descartados quando a tempestade chega. A mediocridade não é apenas a falta de dinheiro, é a falta de opções. É estar preso a um lugar que você odeia porque você esqueceu como é ser o mestre do seu próprio destino. Acorde para a realidade, o sistema não foi desenhado para te fazer prosperar, mas para te manter funcional. Se você não assumir a responsabilidade de ser a sua própria prioridade, você continuará sendo uma peça de reposição no motor de outra pessoa. É hora de romper com essa zona de conforto que cheira a derrota e entender que o desconforto é o único lugar onde a fortuna é forjada. A boa notícia é que existe uma saída estratégica para esse labirinto, uma forma de usar a mesma disciplina que você dedica aos outros para erguer o seu próprio monumento de liberdade. Mas essa estratégia exige que você aprenda a enxergar o dinheiro e o tempo através de uma lente que poucos têm a coragem de usar. A saída da prisão mental e financeira que descrevemos não virá através de um golpe de sorte, mas através da aplicação cirúrgica da dicotomia do controle. Como o estoicismo resolve o erro da falsa segurança? Ele te obriga a transferir o seu investimento da expectativa externa para a capacidade interna. Para um homem de 40 anos, a estratégia de saída começa com um choque de realidade. Você precisa parar de financiar o seu ego para começar a financiar a sua liberdade. Amanhã mesmo, você deve aplicar o princípio da economia de guerra estoica. Isso não significa viver na miséria, mas sim eliminar impiedosamente qualquer gasto que sirva apenas para manter as aparências de uma vida que você nem gosta de viver. Se você não tem 3 meses de paz guardados em uma reserva, você não tem o direito de comprar conforto. Você só tem o dever de comprar segurança.
O passo prático número 1 é o silêncio de consumo. Pare de falar sobre seus planos e pare de exibir suas pequenas conquistas. No mundo das finanças, o silêncio é um multiplicador de riqueza. Cada centavo que você deixa de gastar em um símbolo de status é um soldado que você envia para a frente de batalha dos investimentos. O segundo passo é o aprimoramento do ativo principal. Se você sente que está preso em um teto salarial, pergunte-se: o que eu sei hoje que me tornaria indispensável se tudo colapsasse amanhã? A disciplina estoica exige que você use suas noites para construir as habilidades que suas manhãs negligenciam. Dedique 1 hora de silêncio absoluto ao estudo profundo. Transforme a sua frustração em combustível para se tornar o profissional mais técnico e resiliente da sua área. A esperança aqui não é baseada em milagres ou em pensamento positivo, mas na matemática da disciplina. Quando você cuida de si primeiro, cuidando da sua saúde para ter energia, da sua mente para ter clareza e do seu bolso para ter opções, você começa a ganhar tração. A liberdade financeira é um jogo de resistência. Enquanto a maioria está desesperada para gastar o bônus que recebeu, o homem que segue este canal está focado em comprar o seu tempo de volta. Você não está mais jogando o jogo do sistema, você está criando as suas próprias regras. A estratégia de saída é simples, mas exige a coragem de ser visto como estranho por aqueles que ainda estão presos no labirinto da mediocridade. Entenda que o mercado é um mecanismo que transfere dinheiro dos impacientes para os disciplinados. Ao adotar essa postura estoica, você para de correr atrás do dinheiro e começa a construir um valor tão sólido que o dinheiro é forçado a te encontrar. Você está trocando a falsa segurança de um emprego por uma segurança real baseada na competência. Mas não se engane, a parte mais difícil não é a estratégia, é manter a mente firme quando os resultados ainda não são visíveis. É aqui que a maioria quebra, porque eles não entendem a força invisível que está sendo gerada sob a superfície do seu esforço diário. Feche os olhos por um segundo e visualize a imagem de uma catedral sendo erguida em meio a uma guerra. Lá fora, o canhão ruge, os gritos de desespero preenchem o ar e o chão treme. Mas dentro daquelas paredes, o arquiteto não para. Ele coloca pedra sobre pedra com uma precisão cirúrgica, ignorando o caos porque sabe que a sua obra é eterna, enquanto a guerra é passageira. É exatamente isso que você está fazendo agora. Tudo o que discutimos até aqui, o controle da atenção, a resistência no exílio, a morte da falsa segurança e a estratégia de saída, converge para este momento de clareza absoluta. Você não está apenas tentando ganhar mais dinheiro ou ter uma vida melhor, você está realizando uma alquimia do caráter. Você está transmutando o chumbo da sua antiga mediocridade no ouro de uma alma inquebrável. Cuidar de si primeiro é o ato mais revolucionário que um homem pode praticar no século XXI. Ao fazer isso, você para de ser um reflexo do mundo e passa a ser a luz que o ilumina. A fortuna que você está construindo não é um amontoado de papel ou números em uma tela, mas a materialização da sua disciplina. Cada investimento feito, cada hora de estudo no silêncio da noite, cada não dito aos prazeres fúteis, é um tijolo nessa catedral. Sinta a densidade dessa mudança. A autoconfiança que agora começa a pulsar nas suas veias não vem de uma frase de efeito, mas da evidência inegável de que você retomou o leme do seu próprio destino. Você não é mais a folha seca que o vento da economia carrega. Você é a montanha que decide para onde o vento deve soprar. Esta é a beleza brutal do estoicismo aplicado à riqueza. Quando você se torna um homem de valor intrínseco, o mundo financeiro deixa de ser um mestre cruel e passa a ser um servo obediente. O sistema, que antes te via como uma peça de reposição, agora te encara com o respeito devido a uma força da natureza. Você descobriu que a verdadeira riqueza é a liberdade de não precisar de nada que o mundo possa te tirar. E paradoxalmente é essa independência que te torna o imã mais poderoso para o sucesso material. Você atingiu o clímax da compreensão. O seu maior projeto é você mesmo, e todo o resto, a fortuna, o status, o legado é apenas a sombra projetada pela grandeza do seu caráter sob o sol da verdade. Deixe essa percepção queimar qualquer resto de dúvida que ainda habite sua mente. A partir de hoje você caminha de forma diferente. Sua voz tem um peso novo,
Seus olhos têm um brilho que não pode ser forjado, e sua conta bancária começará a obedecer à ordem que você estabeleceu dentro de si. Você não está mais pedindo permissão para prosperar. Você está ocupando o seu lugar de direito na hierarquia dos homens que governam a si mesmos. O caos lá fora continua, as crises virão, mas a sua catedral está de pé, e nada, absolutamente nada, tem o poder de derrubar o que foi construído com o sangue da disciplina e a alma do silêncio. O que você testemunhou nestes últimos minutos não foi apenas um vídeo, mas um chamado às armas para o seu espírito. A sabedoria que agora preenche sua mente é uma ferramenta poderosa demais para ser desperdiçada em um cérebro passivo. O canal Wealth Pulse não é apenas uma vitrine de ideias, é um farol de lucidez erguido para homens que, como você, decidiram que a mediocridade é um preço alto demais para se pagar. Se você sentiu sua mentalidade ser desafiada, se aquela centelha de autoconfiança que estava apagada voltou a brilhar sob as cinzas da rotina, você agora tem uma responsabilidade. O conhecimento sem compartilhamento morre, mas o conhecimento que circula se torna um império. Eu te desafio agora. Curta este vídeo se você sentiu que sua visão sobre dinheiro e cuidado pessoal foi destruída e reconstruída sobre rocha sólida. Ao fazer isso, você não está apenas clicando em um botão. Você está enviando um comando para o sistema de que conteúdo de substância focado em homens de valor deve prevalecer sobre a futilidade. Se você chegou até aqui, você provou que é um homem de profundidade. Comente abaixo: eu sou o arquiteto da minha fortuna. Esse gesto é o selo do seu compromisso com a egrégora que estamos construindo aqui. Queremos ver quem são os homens que realmente estão prontos para o próximo nível. Compartilhe este roteiro de vida com aquele amigo ou sócio que você sabe que possui o fogo interno, mas que está sendo sufocado pelo peso de carregar o mundo nas costas enquanto negligencia a própria fundação. Homens fortes protegem uns aos outros e garantem que o círculo de influência seja impenetrável para a fraqueza alheia. Reforce a marca Wealth Pulse em sua mente como o local onde o caos encontra a ordem e onde a sua ambição encontra a estratégia. Nós não somos apenas um canal. Somos o pulso de uma nova elite mental que se recusa a ser escrava de circunstâncias passageiras. A partir de agora, você não está mais sozinho na busca por essa sabedoria. Você faz parte de um grupo que entende que cuidar de si primeiro é a única forma de ser o pilar que sua família e seus negócios exigem. Honre a clareza que você conquistou hoje. Não deixe que o ruído do mundo exterior apague a frequência que calibramos. Você é o mestre da sua atenção, o dono do seu tempo e o único herdeiro do seu esforço. O próximo passo é o encerramento de um ciclo e o início de uma vida onde você dá as ordens. O tempo das palavras terminou e o tempo da execução começou. Você percorreu este caminho comigo, atravessou o deserto da mediocridade e encarou as verdades que a maioria dos homens prefere ignorar até que seja tarde demais. Agora você carrega em suas mãos as ferramentas para esculpir uma vida de dignidade, autoconfiança e fortuna inabalável. Não saia daqui apenas motivado. A motivação é o combustível dos tolos que buscam picos de adrenalina. A disciplina é o oxigênio dos mestres que buscam a eternidade. Lembre-se, cuidar de si primeiro não é um destino, é uma prática diária, um compromisso renovado a cada amanhecer, em cada decisão de poupar, em cada hora de estudo e em cada silêncio que você escolhe manter diante do caos. Agradeço por ter investido seu tempo e sua atenção nesta egrégora. O tempo que você passou aqui não foi um gasto, foi o primeiro grande aporte no fundo de reserva da sua nova identidade. O mundo lá fora continua sendo um labirinto de distrações e falsas promessas, mas agora você possui a bússola interna que aponta para a verdade. Não permita que o ruído das massas abafe a voz da sua própria razão. Você é o senhor do seu tempo e o único responsável pelo tamanho do seu legado. Honre o homem que você está se tornando, e a fortuna será apenas uma consequência natural da sua força. Nosso encontro termina aqui, mas sua construção é contínua. Siga em frente com a clareza de quem sabe exatamente para onde está indo. A reconstrução da sua vida já começou no momento em que você decidiu não ser mais um mero espectador da sua existência. Olhe para a frente,
Mantenha a guarda alta e não negocie seus princípios por conveniência ou status. O caminho é estreito, mas a vista do topo é reservada apenas para aqueles que tiveram a coragem de subir cada degrau com as próprias pernas. A jornada do Wealth Pulse continua em cada ação sua a partir de agora. Esteja pronto para o que virá, pois o destino favorece os preparados e a sorte é apenas o encontro da oportunidade com a disciplina absoluta. Até o nosso próximo encontro no topo. Mantenha a mente firme e o pulso forte. Até a próxima.